Bom dia, irmãs. Paz do Senhor. Gente, nunca é demais a gente falar da palavra, né? É sempre bom falar da palavra. Quando a irmã falou ontem, eu falei assim, não, eu posso ir sim. E por dentro eu tava assim, Senhor, foi uma quinta, foi 2 quintas e amanhã é uma quarta, eu não aguento mais não. Que isso, tá acabando já o repertório também. Que isso, peraí. E hoje foi muito bom porque eu falei assim, eu não escolhi a palavra, o senhor sabe que não deu tempo. O casamento da Cris tá aí, a reforma tá aí, eu tenho que comprar coisa, eu tenho que fazer coisa, não vai dar não. Falei, o senhor prepara, porque os esboços tá aí, porque é sempre assim. O esboço tá ali bonitinho, pode ser qualquer um, mas ele nunca escolhe nada que eu fiz esboço, nunca. O negócio tá bonitinho, pontinho por pontinho, ele não escolhe. Falei, senhor, eu fiz um tão bonitinho esses dias, o senhor não escolheu ele pra nada. Eu peguei 3 vezes, o senhor, nenhuma das vezes o senhor escolheu esse. Tá lá agora. Falei, não, mas amém, tá bom, né? Conforme a vontade do Senhor. Irmãs, vamos abrir em Jeremias, capítulo 31. Essa palavra não tinha esboço, ela só estava lá. Jeremias 31. Tem um... que era de quando eu dei aula para os jovens, né? Eu não sei qual foi o tema da aula, mas eu gostei muito da palavra hoje. Tá marcado aqui certinho no papel. Eu falei, gente, olha, é tanto papel aqui dentro que fica... E eu nunca vejo, eu nunca acho marcado o papel. Se eu não procurar, eu não vou achar. Mas dessa vez não, ele estava marcado o papel. Eu falei, nossa, então tá bom, né, senhor? E aí o primeiro hino foi um hino muito bom, foi o 192, né? E ele fala muito sobre essa palavra. A gente vai ler Jeremias, do capítulo 31, do versículo 31 ao 34. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheci ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Gente, quando eu li essa palavra, eu falei, a gente devia estar falando do trimestre, né, do perdão e do plano de Jesus, do plano de salvação. Porque o plano de salvação, gente, ele só funciona quando a gente entende que a gente precisa de um perdão. Porque o plano de salvação ele é para isso. É para salvar a gente da condenação eterna. É para salvar a gente da ira de Deus. Não é da ira do diabo, não. Porque contra ele a gente não fez nada. É capaz da gente ir mais a favor do diabo do que a favor de Deus, sinceramente. Porque o ser humano ele é meio inclinado para o mal já. Então, o plano de salvação ele só funciona a partir do momento que a pessoa entende isso. Ele não deixa de ser verdade. A pessoa pode não acreditar na salvação, ela pode não querer a salvação hoje, ela pode não querer a salvação amanhã. O plano não muda, o plano continua sendo verdade. Agora, se ele vai funcionar na vida da pessoa, só depende dela acreditar nessa parte. Porque para você ser salvo, você tem que entender que você cometeu um pecado. Você tem que entender que essa vida que você está levando não é o certo. Você tem que entender que essa vida está afetando você, mas está afetando alguém muito maior que a sua vida, que é Deus. E aí a gente está lendo essa palavra e o Senhor está dizendo que eis que vem um tempo. E aí a gente sabe que Jerusalém, que Judá, eles cometeram muitos pecados. E aí teve uma hora que o Senhor falou assim, olha só, eu vou entregar vocês para um povo, esse povo vai levar vocês cativos. Quando eu voltar com vocês, vocês vão me servir, porque vocês não estão me servindo do jeito que deveria. Quando eles já estão no cativeiro, o Senhor fala de novo, vocês estão no cativeiro, eu vou tirar vocês daí quando vocês se arrependerem totalmente, vou trazer vocês para a terra e aí vocês vão me servir. E aí quando eles já estão na terra, o Senhor fala de novo, eu trouxe vocês aqui, foi para me servir, só para vocês não se esquecerem disso, tá? Só para ficar certinho o plano que eu tenho para vocês, que o plano que eu tenho é salvar vocês. Só que vocês têm que lembrar que para eu salvar vocês, vocês têm que lembrar de se arrepender. Para eu salvar, para eu perdoar pecado, você tem que reconhecer que você fez errado, que você viveu errado, que você escolheu errado. Não só para a sua vida, não só para a vida dos outros, mas para a vida do Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, que fez você pedaço de pó e pedaço de barro. E aí ele está falando, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. E aí, nessa parte, a gente sabe que, no começo,
Eles estavam indo, né, para a terra prometida e o Senhor fez uma aliança com eles e o povo aceitou naquela época. E depois o povo começou a desviar, né, começou a virar aquela bagunça toda. E aí começou esse negócio de cativeiro. E eu falei assim, Senhor, eu estou entendendo aqui que o Senhor não está falando de nós aqui. O Senhor está falando de uma nova aliança que Ele vai fazer com as pessoas que não estão aqui. Com as pessoas que ainda não entenderam essa parte do perdão. Que ainda não entraram no plano de salvação. Não estão vivendo ele da maneira plena. E aí eu pensei aqui, se não é como a aliança que fez com os seus pais, não é com a aliança que fez, por exemplo, com a irmã Cláudia. Não é como a aliança que fez com a irmã Raquel. Vai ser uma coisa diferente, vai ser uma coisa nova. O Senhor, Ele tem as suas maneiras, né, de ganhar as almas perdidas. É bonito de ver. Vai passando as gerações e o Senhor vai colocando modos diferentes. Ele não muda. Ele usa o jeito que Ele quiser. Ele sempre usou o jeito que Ele quis. O método que Ele usou sempre foi diferente, um de cada vez. Para o povo não começar a pensar que a receita é sempre a mesma. Porque se a receita for sempre a mesma, o povo sempre vai esperar a mesma coisa. Eles sempre vão esperar que, não, a gente tem que vir para a igreja, aí a gente tem que sair perdendo os pecados. Não, gente, às vezes o Senhor vai te pegar na rua. Você vai vir para a igreja, mas Ele vai te pegar lá na rua. Porque se você acha que você não pode pisar aqui e que aí você vai ter que se arrepender, meu filho, Ele pega você lá, você se arrepende lá, Ele te traz para cá, tu se arrepende aqui de novo. Porque é assim que Ele faz as coisas. Então Ele vai fazer uma aliança nova com as pessoas que não estão aqui. E aí na hora que começou a tocar o 192, não me lembro da letra dele completo, mas eu lembro dessa parte do pecador. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. És um pecador, eis aqui teu Salvador. É o tema do bom pregador, o Calvário. Eu falei, Senhor, eu entendi agora. O Senhor está falando hoje sobre as almas que não estão aqui, sobre quem desviou, sobre quem nunca te conheceu, sobre quem nunca nem fez parte do plano da salvação, sobre quem já pisou no Santo dos Santos, e é uma alegria imensa e você fala, gente, como é que essa pessoa está vivendo lá fora? Ela não vive. Porque aquele hino que canta mesmo, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver, é verdade. Falei, Senhor, eu já fui desviada já, eu sei como é que é, a gente não sabe viver, a gente vai capengando, a gente vai sobrevivendo, a gente vai rastejando, a gente finge que está tudo bem, mas a gente sabe que não. A gente deita a cabeça no final do dia, a gente sabe que a gente não está bem. Se alguém vier falar com a gente das coisas de Deus, a gente sabe que a gente não está bem. Porque das duas, uma, ou a pessoa ela vai se estressar ou ela vai chorar. E das duas, uma, você sabe que ela não está bem. Porque para a pessoa estar estressada, sendo que você só está falando uma palavra para ela, alguma coisa boa na vida dela não está. E se você começa a falar da palavra e a pessoa se debulha em lágrimas, você acha que uma pessoa dessa está bem? Não está, né, gente? Está precisando de Jesus. E aí, eu gostei muito do versículo 34. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheci ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque eles perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos teus pecados. Nessa parte, igual eu falei para vocês, para funcionar o plano de salvação, você tem que entender que você precisa de perdão. E qual que é a outra parte? O Senhor te perdoa. Não é, o Senhor precisa te perdoar. Não precisa, não. Que a gente também não está merecendo muito, não. A gente não está valendo tudo isso. Mas Ele vai me perdoar. Não, Ele não vai, Ele já te perdoou. Você só tem acesso a esse perdão se você quiser. Ele já te perdoou, não tem essa de Ele vai. Ele já te perdoou, Ele continua te perdoando. A questão é que você tem que acessar esse perdão. Não depende gente, Deus já fez a parte dele, tá tudo bonitinho. Jesus já veio, já sofreu, já falou de perdão de pecado, já mandou os apóstolos pregar, já está mandando a gente pregar. A parte dele já está sendo feita, ela já foi feita. Só resta a gente vir, é apenas isso. E aí ele fala o quê? Além de ter essa aliança nova, ele fala que as coisas vão mudar. Porque, gente, a gente que convive com gente desviada, a gente sabe, igual eu falei para vocês, é a gente que vai levar uma palavra para eles. Não é eles que vão trazer uma palavra para a gente. Porque sabedoria desse mundo é diabólica. A pessoa que ela está desviada, ela não discerne muito bem das coisas. Algumas sabem de Bíblia, elas dizem que sabem de Bíblia. Mas elas sabem o quê? Letra. Saber letra eu também sei, gente. Se você botar uma criança aqui para ler, ela também vai ler. A questão é que ela não tem entendimento. Por quê? O diabo segue entendimento. Você quer viver uma vida de pecado achando que você vai entender alguma coisa de Bíblia? Você não vai. Você pode falar que você leu a Bíblia todo dia. Eu também estava desviada, eu também li a Bíblia todo dia. Saber a letra eu também sei, gente. Ler isso aqui eu também sei. Mas não é essa a questão. A questão é que esta palavra aqui, ela te salva. Se ela não está te salvando, não é que ela é ineficaz. É que você está só lendo. Você está lendo, você está reproduzindo, mas você não está vivendo. Você está lendo, você está reproduzindo, mas você não está aplicando na sua vida. E aí ele fala, não ensinará mais a cada um ao seu próximo. No sentido de a gente ter que ficar repetindo a lei para essa pessoa, porque ela está desviada, porque ela nunca conheceu o Senhor, porque é um filho, porque é um marido, porque é um parente, que dá muito trabalho.
E a gente tem que ir lá ficar falando a palavra toda hora para a pessoa. E isso cansa, a gente sabe que cansa. Verdade. Porque parece que, ó, entrou por aqui e saiu por aqui. A pessoa, ela até ouviu e ela até concordou, porque o povo de Israel fazia a mesma coisa. Ó, entrou por aqui e saiu por aqui. Todo ano, a cada 7 anos, lia a palavra do Senhor para as novas gerações, para os que já estavam ali, que já tinham ouvido mais 5 vezes a mesma coisa. Sabe o que eles faziam? Entrava por aqui e saía por aqui. Porque ao mesmo tempo que eles ouviam a palavra, falavam, não, a gente concorda com tudo que o Senhor falou. Passava um tempo, gente, pouquinho. Eu não estou falando de passar 70 anos, não. Eu estou falando de passar coisa de poucos anos, de poucos meses. Eles estavam lá em pecado de novo. Por quê? Porque eles, quem leu até viveu, né? Os sacerdotes que leram, eles até estavam vivendo na palavra. Só que quem estava escutando, não estava praticando. Escutou, saiu por aqui, voltou para casa, pecou. Por quê? Porque está ouvindo e não está guardando. O Senhor falou, peguem essa lei e meditem. Vocês precisam separar um tempo para vocês meditarem nessa palavra, longe das distrações, e aí vocês vão viver essa palavra. Se vocês ficarem só ouvindo, meu amigo, você senta aqui, você ouve o culto, você vai embora, isso fez diferença de quê para a sua vida? Não fez diferença. E aí ele está falando, não vai acontecer mais isso, da gente ter que ir lá e falar, eu conheci ao Senhor. Essa pessoa vai conhecer. Aleluia. Ela vai conhecer. O Senhor vai pegar ela. Aleluia. E eu falei, Senhor, não que eu esteja precisando, mas eu acho que as outras irmãs também estão precisando, porque o Senhor já falou várias vezes também. Eu falei, não, eu já entendi, Senhor. O Senhor vai pegar o pessoal, vai todo mundo vir para Jesus. Então eu não estou com dúvida disso, não. Mas as irmãs que estiver precisando, gente, não tenha dúvida, o Senhor vai trazer. É o filho, é o marido, é o amigo, é o vizinho, é a tia, é a sobrinha, é a prima. Vai vir todo mundo para Jesus. E aí você não vai ser mais a única crente da família, você não vai ser mais a única que ora, você não vai ser mais, como diz a irmã Cláudia, a pessoa que eles ficam te ligando dia e noite para pedir oração, porque eles não têm uma vida de oração, porque agora eles vão conhecer o Senhor. E conhecer o Senhor quer dizer o quê? Uma vida de oração. Porque se você quer conhecer o Senhor é isso, é palavra e oração. É orar e vigiar. Porque você só ouvir a palavra e você não desceu na oração para reconhecer que você tem pecado, para você melhorar sua comunicação com Deus, então você só ouviu. Se você ouvir a palavra, mas você não vigia, você não presta atenção nos seus limites, de até onde eu posso ir, que eu sei que eu não vou pecar, que eu sei que não tem nenhuma tentação para mim. Então, se você diz que ouviu a palavra, mas você não vigia, quando você vê, você pecou, e você sabe que você pecou, a pessoa que ela peca, ela tem plena consciência de que ela pecou, geralmente. Ela sabe, no dia seguinte ela está arrependida. Geralmente ela sabe. Às vezes elas chegam num nível que elas não sabem mais. Não é que elas não sabiam, antes elas sabiam. Só que aí, às vezes, né, elas estão tão loucas de droga, gente, falar a verdade pra vocês. Eu falei, gente, a maioria das pessoas estão tão loucas de droga que se você chegar pra elas e perguntar se elas querem mudar de vida, elas não sabem nem o que responder, porque elas não sabem nem o que elas estão vivendo. Mas enquanto não chegou nesse nível, ela ainda sabe. Se você perguntar pra ela, não, você não quer mudar de vida, não? Fala, eu tenho que parar com isso aí mesmo. Não, eu tenho que parar de trair minha mulher. Eu tenho que parar de arrumar briga na minha casa. Não, eu tenho que parar de vender tudo pra comprar droga. Não, eu tenho que parar de querer fazer as coisas do meu jeito e acabar ferindo as pessoas no processo. Isso não é bom. E aí, o Senhor está falando dessa nova aliança. E ele fala, todo mundo vai me conhecer, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei da sua maldade. E nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, a gente entendeu que essa pessoa, ela tem que reconhecer o erro dela. O Espírito vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Gerando esse perdão, como é que fala? Gerando esse arrependimento genuíno, o Senhor vai perdoar os pecados. Não só ele vai perdoar, como agora ele vai se fazer conhecido. Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Igual eu falei, o Senhor já perdoou os pecados, ele continua te perdoando. Se você vai ter acesso a esse perdão, aí já é uma escolha sua. E se você vai conhecer o Senhor, aí também já é uma escolha sua. Porque você precisa desse perdão. Porque o diabo, ele cega entendimento. Isso é bíblico. Ele cega entendimento. Você pecou? Beleza. Você acha que você vai pecar só uma vez? Não, porque ele vai cegar teu entendimento. Você acha que você entende alguma coisa disso aqui? Fica de vida de pecado para você ver se você vai entender. Você não vai entender mais nada disso aqui, não. Por quê? Porque o Espírito Santo já foi embora. Você não conhece mais. É quem já pisou. Você não pisa mais o Santo dos Santos. Você não conhece mais. Você não sabe mais como é a reverência que você tinha antes. Porque o seu pecado está te cegando. E aí o Senhor fala, porque eu lhes perdoarei a sua maldade. Então aqui dá para se entender que para você conhecer o Senhor, ele tem que te perdoar da tua maldade. Então não adianta você não ter pedido perdão ao Senhor,
você não ter mudado de vida de verdade, se arrependido dos seus pecados, falado para o Senhor que você quer mudar de vida, e você vir aqui e falar que você conhece a Deus, que Ele mora no seu coração. Isso é mentira. Isso é conhecimento diabólico. Isso é coisa distorcida. Porque a palavra não está dizendo isso. A palavra está dizendo que você tem que reconhecer que você está errado. O Senhor vai te perdoar. E aí você vai conhecer Ele. Por quê? Porque Ele vai estar aqui dentro. Gente, é o seu corpo. Se você não conhece quem está aqui dentro, você não vai conhecer mais nada. É o teu espírito. Se você não conhece quem está aqui junto com você, você não conhece mais nada. Aí você vai falar, não, realmente Jesus está aqui dentro. Por quê? Porque eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço que eu estou errada, Ele me perdoa e Ele se faz conhecido. Ele se faz conhecido. Ele me dá a entender quem que é o Senhor. Eu queria ler mais uma... Dá tempo. Eu queria ler uma palavra em Gênesis, que eu estava estudando, eu falei assim, Senhor, quando eu puder, eu quero pregar sobre isso com mais calma. Mas eu gostei muito dessa referência. É Gênesis 44. Gênesis 44. A gente vai ler do versículo 32 ao 34. Porque o teu servo se deu por fiador deste moço para com seu pai, dizendo: se eu não o tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos. Porque como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá ao meu pai. Aqui é igual eu falei para vocês, são as 12 tribos, eles cometeram muitos pecados, foram para cativeiro, e aí o Senhor está falando através de Jeremias, fala para eles que eu vou fazer uma nova aliança com eles. Eu vou trazer todo mundo que estava desgarrado, todo mundo que desviou, eu vou trazer eles de volta, e eles vão se arrepender, e eu vou perdoar eles, e aí eles vão me conhecer, porque até o momento eles não me conhecem. Aleluia. E aí essa passagem de Gênesis, que é uma coisa que eu estou estudando já tem um tempo sobre Gênesis no geral, é sobre os filhos de Judá, não é sobre o povo ainda, é sobre os filhos, é quando eles ainda são só 12 pessoas e não 12 tribos. E aqui está falando sobre Judá. Como eu já falei para vocês, faz muito tempo atrás que eu falei assim, gente, Judá foi uma pessoa difícil. Judá, ele foi prostituto, Judá, ele enganou, Judá, ele passou a perna. Aleluia, Jesus. E tudo isso que ele fez acabou se refletindo no povo de Judá, na tribo de Judá. Igualmente os outros, o que eles fizeram acabou afetando a tribo inteira, mesmo que eles ainda não fossem uma tribo. E aí a gente vê que Judá ele teve um arrependimento verdadeiro. Ele foi um dos que mais odiava José, o irmão dele. Foi um dos que estava lá para matar e para ajudar a vender. E aí venderam o irmão. Ele viu que o pai dele ficou triste, porque assim, o pai dele ficou inconsolável. Porque era o filho mais novo dele. Era um único filho da esposa que ele realmente amava, porque ele tinha 2 esposas. Uma enganou ele para ficar com ele, e a outra é a que ele realmente amava. E essa outra que ele realmente amava deu um filho. O nome dele era José. Agora você pensa, você perdeu o único filho da única mulher que você queria ter. É inconsolável. Não tem o que dizer. E aí ele percebendo disso, ele caiu na real e ele se arrependeu. Só que nesse meio tempo já passou mais de 10 anos. O pai dele já aceitou que ele não tem mais filho. A esposa já morreu, já acabou, já foi a história. E Judá está ali se arrependendo sempre. E aí acontece essa situação, onde eles vão e eles não sabem que José é governador do Egito. E aí acontece aquela coisa toda e Benjamim acaba indo lá com eles. Benjamim é o outro filho. Então Jacó ele tem mais um filho de Raquel, graças a Deus. E ele é muito apegado com esse menino, porque se morreu o José, que era filho dela, eu preciso ficar grudada nesse menino. O que vai acontecer se acontecer alguma coisa com ele? É tudo que eu tenho dela. Eu não tenho mais nada dela. Ele é o meu filho mais novo. Ele é o filho da minha velhice. E aí Judá acaba subindo ali. Eles são acusados ali, né, falsamente. Foi toda uma história. E eles são acusados de roubo. E esse roubo cai para Benjamim. E aí eles fizeram um combinado, que era o quê? Quem for o culpado vai ficar aqui para ser teu servo. Só que eles não sabiam que era Benjamim. Quando descobre que é Benjamim, Judá já fala, não, deixa que eu vou no lugar dele. Porque eles conversam entre si, eles falam, isso daqui está acontecendo por causa da maldade que a gente fez lá atrás. E aí ele mostra um arrependimento genuíno, porque na hora que ele vendeu o irmão dele, ele não estava nem aí não. Vendeu o irmão dele, chegou para o pai dele, mentiu. Ai, manda lá um servo levar a túnica do menino, que a gente estraçalhou a túnica, a gente que vendeu o menino, mancha com sangue aqui, ó, e dá a entender que esse menino morreu. Ele não está arrependido disso não.
Ele se arrependeu só depois. Depois de ver o sofrimento, depois de ver as consequências. Agora, ó, até agora, quando ele vê que bateu esse baque de eu falei que eu ia cuidar desse menino. Diferente de José, eu não tinha tanta apego assim por ele. Eu não tinha essa cabeça de ter um arrependimento sincero. Mas agora eu estou arrependido. E eu compreendo que se eu não fizer alguma coisa, vai se repetir a mesma história que eu deixei acontecer antes. Então eu preciso o quê? De um arrependimento genuíno. Então ele vem e ele começa a falar como uma pessoa arrependida. Ele fala, olha, Senhor, deixa eu te explicar uma coisa. Há muito tempo atrás, a gente tinha um irmão, o nome dele era José, e aconteceu uma coisa muito triste, aconteceu uma fatalidade, e nós não temos mais ele aqui. E o meu pai era muito apegado com ele. E agora ele tem esse filho Benjamim, que também é um filho da sua velhice. Se esse menino ficar aqui para ser teu escravo e ele não voltar com a gente, morreu meu pai, acabou meu pai. Não tem nada que eu possa fazer, porque ele compreende que ele fez uma coisa tão feia, uma coisa tão horrorosa, que ele já não tem mais controle sobre a situação. Ele fala, Senhor, eu não tenho nada que eu possa fazer, porque o Senhor é como o faraó, é o Senhor que manda. Mas eu te peço, se possível, deixa o menino embora e eu fico aqui de escravo. Por quê? Porque ele estava arrependido. Ele sabe essa história. Essa história já foi, já aconteceu uma vez. Ele já está arrependido, ele já aprendeu. E eu falei, Senhor, eu espero que todas as pessoas que ainda não se converteram, que ainda não voltaram para os caminhos do Senhor, elas voltem desse jeito, com arrependimento genuíno. De quem aprendeu uma vez e sabe que é amargo. Que cometeu um pecado, não só um pecado, mas teve uma vida de pecado tão feia. Colheu frutos disso tão feio, que a pessoa entende, Senhor, eu já sei, que se eu não me arrepender, se eu não viver para ti, a história vai se repetir novamente. Eu vou continuar em cativeiro, eu vou continuar em pecado, eu vou continuar perdendo as pessoas, porque até então José estava perdido. Para ele, José tinha morrido, acabou José, não tem mais. Aí pensa, perdeu José, vai perder Benjamim. Como é que chega 10, acho que eram 10 homens, para olhar para o pai deles e falar assim, a gente não teve competência para cuidar do seu filho antes e a gente não teve competência para cuidar do seu filho agora. Teu filho está lá agora, vai ser servo. Se ele não morrer de tanto trabalhar, se ele não morrer de tanto trabalhar, talvez a gente possa ver ele daqui a um tempo. Mas o Senhor não vai poder mais ver ele, porque ele vai estar lá de servo. Meu Deus, aleluia. Como que chega no final da vida uma pessoa e ela quer se apresentar diante do Senhor? Imagina um arrependimento que a pessoa vai estar. De falar, Senhor, eu sei que o Senhor falou comigo, mas eu quis viver uma vida de pecado. Eu vivi ela uma vez e quando eu tive a chance de me arrepender de novo, sabe o que eu fiz? Fui lá e vivi a vida de pecado de novo. Agora eu venho te apresentar aqui, ó, tudo isso daqui que eu fiz, todas essas pessoas que eu matei, todas essas pessoas que eu entristeci, todos esses pecados que eu cometi. Que coisa feia ter que apresentar isso para o nosso Pai, não é mesmo? Então a gente tem que orar muito pelas pessoas desviadas. Eu falei, Senhor, eu sei que eu até me arrependi na hora. Eu falei, Senhor, me desculpa, eu sei que eu falei que eu já tinha pregado muito, que eu não tinha mais nada para eu falar. Mas graças a Deus que o Senhor me usa, graças a Deus que o Senhor renova. Porque quando a gente lembra das almas, a gente se esforça mais. A gente está cansado, vamos falar a verdade, a gente está cansado. Mas aí a gente lembra, naquela alma precisa de uma oração. Aí a gente desce mais um pouco no joelho. Porque pela gente, a gente ora 2, 3 minutos e está muito bom. Mas aí a gente levanta e, não, o fulano, porque o fulano se converteu agora. A gente acha que acabou a oração quando a pessoa vem para Jesus. Quando ela chega, que a gente tem que dobrar as orações. Porque a gente não pode deixar ela desviar de jeito nenhum. Vamos lá, descer no joelho de novo. Por quê? Porque a gente sabe que é difícil. A gente sabe que essa pessoa precisa de um arrependimento genuíno. A gente sabe que da pessoa ajudar até ele se arrepender e do povo ajudar até eles se arrependerem, ó, tem tudo isso aqui. Judá está aqui arrependido. Até o povo de Judá se arrepender, tem tudo isso daqui de Bíblia, tem tudo isso daqui de história. São muitos e muitos anos de pecado. Não é assim de uma hora para outra. E aí o Senhor vai tratando com eles. E no meio disso tudo aqui tem muita oração, tem muita intercessão dos sacerdotes, dos profetas, das pessoas que trabalhavam na casa do Senhor e que reconheciam, que liam a palavra e aplicavam. Se eu estou lendo e eu estou aplicando e as outras pessoas não estão aplicando a vida delas, eu preciso orar por elas. Porque eu preciso que elas se convertam. Porque se elas estão cegas de entendimento, elas não vão orar para se arrepender. Sou eu que tenho que orar por elas. Se elas estão lendo isso aqui, elas só estão repetindo, elas não sabem nem o que significa, ou elas acham que sabem alguma coisa, mas está tudo distorcido, está tudo deturpado, a gente sabe que não é assim. Se a gente que tem um espírito está discernindo, e a gente sabe que essa pessoa não está discernindo a palavra, é a gente que tem que falar para ela. Até o momento que o Senhor vai fazer a obra, como diz aqui. Vocês não vão precisar dizer mais que vocês conhecem ao Senhor, porque as pessoas que desviaram vão conhecer.
Verdade. Eu vou me fazer conhecido. Eu vou pegar cada uma delas, vou transformar a vida delas e elas vão me conhecer. Não só elas vão me conhecer, mas elas vão saber que você conhece. Porque você falou, e você orou, e agora o Senhor falou assim, eu vou fazer a minha obra. E elas vão me conhecer. Você não vai precisar mais falar que você conhece. Você não vai mais precisar ficar falando palavras. Você não vai precisar mais descer no joelho com essa dor toda, porque está dando trabalho, porque está difícil, porque a pessoa não conhece a palavra. O Senhor está dizendo, eles vão me conhecer. Eu vou me fazer conhecido na vida deles. E eu espero que os irmãos possam ficar com essa palavra. Eu vou louvar um hino para a gente terminar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que lindo, Jesus.